Olá pessoal, aqui é Cleilane Soares do Treine Seu Supermercado. Eu não sei quem já assistiu aí o primeiro módulo que nós fizemos, que nós falamos muito de motivação, de garra, de animação dentro de um ambiente de trabalho. Então aquele módulo nós falamos muito assim, eu como ser humano, eu como pessoa. Hoje o que nós vamos conversar é muito sobre a postura profissional. Você aí no seu ambiente de trabalho, você no seu supermercado, quais são as coisas que você pode fazer para ser um profissional da excelência? Sabe aquele profissional que a gente olha e fala, gente, que profissional extraordinário, que pessoa do bem, puxa vida, que bonito é você ver essa pessoa trabalhando. Eu sempre digo assim, a pessoa fala, mas esse meu salário, se eu tivesse um outro salário, eu ia ser um outro tipo de profissional. Falo para você, pouco importa as condições que você tem de trabalho ou o teu salário. Aquela pessoa que é profissional, ela é ganhando pouco ou ganhando muito, ela é excelente naquilo que ela faz. Então nós temos que trabalhar muito essa questão minha, eu como profissional, como que eu sou? Sou um profissional da excelência? Sou uma profissional que trabalha o lado extraordinário? Sou um profissional que consigo mostrar o meu talento, o meu desempenho? As pessoas que são assim dessa forma, a tendência delas é crescer. Nessa área de supermercado é muito comum, né? Às vezes começou lá, era pacoteiro, era repositor, virou líder, encarregado de seção, hoje é gerente, gerencia toda uma equipe. É claro que cada um tem as suas perspectivas. Tem pessoas que falam assim, olha Clé, eu quero ser repositor, sou muito feliz como repositor. Eu trabalho como operador de caixa, sou operador de caixa e tenho uma felicidade muito grande no meu trabalho. Jamais gostaria de passar para supervisora ou para fiscal de caixa. Ok, mas você está no seu trabalho, seja o melhor profissional do mundo. Eu trabalho na área da limpeza, organizo, limpo, atendo os clientes. Que profissão linda, gente! Olha a importância desse tipo de profissional que ajuda, que organiza, que limpa. Cada um dentro do supermercado tem a sua importância, tem a sua valorização. Então hoje nós vamos falar muito de comportamento profissional. Então o primeiro ponto aí que eu gostaria de retratar com vocês seria assim, comportamento profissional é a mesma coisa que atitude, tá? Não adianta eu saber como que corta uma carne, como que faz uma desossa, como que deixa lá na determinada temperatura, como que eu faço um bolo, como que eu faço um pão, como que eu faço lá um layout de uma loja, como que eu organizo, como que eu limpo, como que eu atendo o cliente no caixa, conheço todos os procedimentos. Se eu não paro para pensar e falar assim, eu tenho que ter uma atitude profissional. Então, não adianta saber o que é necessário ser feito e não fazer. Nós temos que ser profissional da ação. Aquela pessoa que vai todos os dias, 100% dos dias, agir da melhor forma possível. Então, comportamento profissional é a mesma coisa que atitude. Pergunto para você, reflita um pouquinho aí. Como anda a sua atitude profissional? É sério, olhe para você e fique pensando assim, como que eu sou como profissional? Né? Que nota que eu me daria como profissional? Consegue se avaliar? Isso é muito importante, fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão do seu comportamento. Agora vamos trabalhar o seguinte aí, normas, normativas da empresa e regras. Dentro do comportamento profissional, como que a gente consegue avaliar um profissional? É a hora que ele consegue seguir as regras da empresa de uma forma que ele tenha bom senso. Quais são as regras da empresa? Horário, uniforme, horário de saída para lanche e retorno, não vai ficar usando o celular lá durante o horário do expediente. Como que ele faz os procedimentos? O operador de caixa, como que ele faz lá a entrada, saída, devolução? Se o cliente passa uma nota que ele verifica que a nota talvez não seja verdadeira aquela nota. Como que é a postura? Quais são as regras da empresa? É aquilo, dentro da sua empresa possivelmente tenha lá um manual do colaborador que tem descrito todas as regras daquilo que pode e daquilo que não pode dentro do supermercado. Então eu pergunto para você, como que é o seu jeito de seguir as regras do supermercado? Isso diz muito do profissional. Toda empresa que você vai trabalhar existem regras, nós não temos como fugir disso. Vocês imaginem no trânsito, se não tivesse o sinaleiro lá mostrando vermelho, amarelo, verde, qualquer pessoa com carro ou pedestre ficasse transitando da forma como quisesse. Ia virar um caos. Por isso a empresa, ela faz as regras,
ela passa as regras para os colaboradores. Assim como você tem direitos, você tem uma série de direitos garantidos por lei, mas você também tem uma série de obrigações, você também tem uma série de deveres. Resolve ficar lá reclamando, se queixando dessa regra ou daquela regra? Por exemplo, a empresa agora vai começar a fazer todo um sistema na parte de quebras, vai começar a fazer todo um desperdício na parte de inventário. Mas por que antes meu trabalho era assim, agora eu tenho que registrar isso? Por quê? Se a empresa determinou essas regras, existe um objetivo maior, que é o quê? Atender melhor o cliente, gerar mais lucratividade para a empresa, que todos ganhem com isso. Então, por isso que a empresa determinou as regras. Uma pessoa se mede pelo jeito como ela segue as normativas e como que ela faz o seu trabalho. Isso é muito importante. A questão da apresentação pessoal. Você que trabalha no supermercado, quando o cliente chega, o que ele olha? Tudo, desde a hora que ele entra no pátio, que ele entra no estacionamento, que ele olha lá o operador de caixa, né? Uniforme, cabelo, maquiagem, unhas, uniforme. Como que está a sua apresentação pessoal? Fundamental, todos os dias, gente. É banho, é cheiro, né? Aquela questão de desodorante, questão do hálito. O cliente chega perto da pessoa lá, como que é o hálito da pessoa? Como que é o cheiro da pessoa? O cabelo da pessoa? E existem determinados setores que não é só uma regra do supermercado com relação à aparência pessoal. Existem determinados setores que eles são fiscalizados por órgãos regulamentadores, como por exemplo a vigilância sanitária. Cabelo bem preso, nada de anel, de piercing, de acessórios, pulseiras. Por quê? Isso daí vai afetar você mesmo. Por exemplo, o açougueiro lá usando uma aliança. Pode se cortar, pode sofrer um acidente, pode perder até às vezes um dedo. É sério o risco. Então é tanto para proteger a pessoa como para proteger o consumidor. Se imagina o seguinte, se eu fosse trabalhar agora lá na tua panificadora, entro aí, né, com o cabelo desse jeito, sem uma touquinha, a primeira coisa que eu tenho que fazer, entrar, colocar a touca, colocar o uniforme limpo. Tem setores, por que a gente usa branco? Existe um motivo. Claro, para aparecer se ele está sujo ou se ele está limpo. Mantenha seu uniforme limpo. Maquiagem, às vezes a menina vai com aquela maquiagem, né? Não, faz uma maquiagem discreta, uma maquiagem que fique bonita. Tem setores que não é permitido maquiagem, você tem que cuidar bastante. Cuidar da aparência, uniforme, sapato. Então, todas as pessoas, quando elas entram no teu estabelecimento, é claro, gente, que elas estão vendo lá a postura do funcionário. A aparência do funcionário diz muito sobre a empresa. Se você chega lá, todo mundo com uniforme bonito, passado, limpo, você tem uma imagem daquele supermercado. Se você entra lá, as pessoas de cabelo solto, né, assim com um ar desleixado, fica uma coisa ruim. Menos clientes vão entrar lá, menos clientes vão querer comprar. E além do que as redes sociais hoje em dia, né? Imagina uma pessoa chega lá, tem um cabelo no bolo, posta aquilo na rede social. Chega lá, tem um colaborador com um uniforme desgastado, uniforme velho, uniforme rasgado, tira uma foto sua e coloca lá numa rede social e fica mostrando lá o seu nome. Nós temos que cuidar demais com a nossa aparência. A primeira coisa que as pessoas olham, tudo, é a aparência pessoal, é o jeito que você está como colaborador, depois ela vai olhar o ambiente, as questões, como que estão. Então vamos cuidar bastante dessa área aí, questão de horário, tá? Horário é fundamental. Isso daí é aquilo que eu falei de comprometimento, aquilo que eu falei de comportamento profissional. O teu horário é 8 horas da manhã de entrada, chegue no horário. Coloque o uniforme, depois vai lá, bate o cartão, registre o ponto. Faça isso de forma seguida. Tem gente que às vezes mora do lado do supermercado. Eu já vi isso, daí mora do lado e consegue chegar atrasado ainda. Ser pontual no horário. Saiu pro lanche, né? Às vezes tem empresas que conseguem aí dar esse intervalo de lanche, tem outras que às vezes é tanto movimento que às vezes não consegue, tem dias que não é possível. Você tem, sei lá, 10 minutos de intervalo, 15 minutos de intervalo. Respeita esse horário. Tem pessoas que vão lá no refeitório, ficam lá conversando, brincando, dando risada, vão lá comprar lanche, fazer uma coisa, fazer outra. Quando vê, deu meia hora,
e os teus colegas de trabalho trabalhando, fazendo um monte de coisa e a pessoa lá andando, passeando para um lado, para o outro. Respeite, gente, o horário é fundamental. Eu acho assim que diz muito da pessoa o jeito que ela lida com o horário. Vamos seguir um pouquinho mais aí para outro assunto. A questão assim de cuidar da imagem institucional, cuidar da imagem da empresa. Você trabalha no seu supermercado, você tem que falar bem do local onde você trabalha. É tua casa, é o lugar onde você ganha teu salário. Tem gente que sai, pega ônibus ou vai para algum lugar e fica falando mal da empresa, falando mal do líder, falando mal do dono da empresa, falando mal do gerente, falando mal dos colegas de trabalho. Quem escuta uma coisa dessas, olha e fala assim, credo, mas que empresa é essa? Que tem uma pessoa que trabalha lá dentro e fica falando mal. Ou às vezes até nas redes sociais a pessoa posta lá, ai que droga, segunda-feira tem que trabalhar naquela empresa, aqueles caras chatos, né? Meu chefe é um saco. Esse tipo de coisa. Primeiro, gente, que quando você fala mal de alguém ou de uma empresa, você está falando de você primeiro. É você que está lá dentro trabalhando. Então vamos manter aí o nome da empresa. Se for para falar alguma coisa, fale para o lado do bem. Vamos falar um pouquinho agora da questão do patrimônio e dos equipamentos. A empresa, quando ela te fornece uma vassoura, um balde, quando ela te fornece lá um equipamento para trabalhar na panificadora, para trabalhar no açougue, para trabalhar no caixa, para trabalhar na reposição, esses equipamentos, eles custam dinheiro, eles têm um valor agregado. Cuide, gente, cuide dos equipamentos. Mas tem gente que vai lavar lá determinado setor, molha a tomada, molha os equipamentos, bate, joga. Às vezes eu já vi assim, ó, às vezes tem pessoas que elas estão meio nervosas assim, vai lá, joga o equipamento, passa para um lado, passa para o outro. Nós temos que ter cuidado. Vá lá olhar como que é o refeitório, né? As cadeiras, a mesa do refeitório, se é que tem alguns supermercados que não tem. Banheiro, como que está? Armários, tem empresas que têm armário inteiro cheio, um armário feio, armário sujo, sem porta. Por quê? Né? Os líderes foram lá, colocaram o armário e as pessoas com o tempo não tiveram aquele cuidado. Então nós temos que ter capricho com o nosso ambiente de trabalho, capricho com os nossos materiais. Ah, eu trabalho lá na confeitaria, trabalho na padaria, tem lá, né, os equipamentos, tem todo aquele material. Cuidado, gente, com esse material. Isso daí reverte para você, é instrumento de trabalho. Uma outra questão que eu gostaria de conversar com vocês agora é com relação à limpeza e organização. 100% das pessoas que trabalham em supermercado, elas são responsáveis por limpeza e organização. Ah, eu trabalho no RH, faço recrutamento e seleção. Tem que limpar, organizar a sua sala, deixar os arquivos em ordem, deixar os documentos em ordem. Ah, eu sou dono da empresa, sou proprietário da empresa. Também a gente é responsável por limpeza e organização. O proprietário da empresa, né, está passando lá, vê uma coisa caída no chão, vai juntar, vai jogar no lixo. E todos os colaboradores, por incrível que pareça, tem gente que não gosta de limpar, né? Diz, eu sou balconista, não sou faxineira. Como não é? Nós, quando trabalhamos dentro do supermercado, faz parte da nossa função. Você imagina o seguinte, tem um supermercado lá que tenha 10 funcionários, né? Uma pessoa para limpeza. Não dá conta, tá? Tem empresas aí que eu tenho trabalhado, supermercados, são 50 colaboradores, 60 colaboradores e tem uma pessoa para limpeza. Então nós temos que ajudar e também faz parte limpezas dos materiais, dos equipamentos, do nosso setor. Nós não temos como deixar para a pessoa da limpeza. Faz parte. Ah, eu trabalho na reposição. Gôndola faz parte do meu trabalho. Ah, eu trabalho no caixa. Limpar lá o check-out, limpar o caixa, tirar o lixo do cestinho, deixar tudo limpinho. É claro, gente, que faz parte do trabalho do operador de caixa. Todas as pessoas que trabalham dentro do supermercado, eu sempre digo assim, são limpadores e organizadores. 100% das pessoas, independe do cargo. Isso é uma atitude, tá? Aquilo que eu falei lá de comportamento profissional e da atitude é muito importante. Até porque um cliente, ele não vai comprar num lugar que seja sujo, que tenha mau cheiro, que não seja bem organizado. A partir de agora, gente, por favor, tire da cabeça esse negócio. Ah, eu tô aqui para fazer faxina. Claro que sim, gente, todos nós. Eu quando entro lá, quando eu vou
trabalhar no supermercado, eu trabalho na parte de RH lá do recrutamento e seleção, eu limpo a minha mesa, organizo, deixo tudo certinho. Antes do treinamento lá, varro o chão, arrumo. As pessoas deixam a sala, às vezes saem da sala lá, tiro o copinho de café, faxino, arrumo. Faz parte. Porque assim, como profissional, eu sei que isso daí faz parte da minha obrigação e da sua também. Então, a partir de agora, acabou esse negócio de ficar se queixando aí, falando, não faço, não vou fazer, que chato ficar limpando, vai estragar minhas unhas, detergente, eu não gosto disso. Se você trabalha em supermercado, é uma das suas obrigações, independente do teu cargo. Vale a dica, hein? Depois eu vou aí visitar vocês aí para dar uma olhada como que tá a limpeza, como que tá a organização. Pode? Legal. Vamos seguir um pouquinho mais aí, gente. Falando da parte ética, honestidade e seriedade. Isso é uma coisa que, infelizmente, nosso país aí está em falta, né? Nós vemos aí exemplos aí horríveis das coisas que estão acontecendo. Mas você, no teu ambiente de trabalho, chega alguém e fala assim, escuta, vamos levar lá uma cerveja, aí não dá nada, vamos levar uma carne, escuta, vamos pegar umas coisas aí, levar, e não acontece nada. A única coisa que você tem é o teu nome, é a tua seriedade. Seja honesto, seja sério naquilo que você faz. Não vale a pena. Uma hora ou outra, se você estiver fazendo alguma coisa errada, as pessoas vão saber sobre isso daí. Sabe que tem um colega desviando o produto, fazendo coisa errada? Avisa o teu líder. Isso não é fofoca, gente. Isso é colaborar para o bem da empresa. Porque uma pessoa que faz esse tipo de coisa, em um determinado momento ela pode fazer com você também. Então mantenha a ética, mantenha a seriedade, mantenha essa postura, que você sempre ganha com isso. Agora nós vamos aí para um outro assunto bem importante. Questão de quebras, desperdício, ruptura. Então possivelmente o seu líder, gerente ou pessoas do setor já deve estar trabalhando com você sobre isso. Por quê, gente? Quanto mais há desperdício, quanto há quebra, quando os equipamentos, os materiais, os produtos do supermercado, eles são desperdiçados, é dinheiro que está indo fora, tá? Repositor, vai lá repor lá o açúcar, pega de qualquer jeito, joga. O que acontece? É dinheiro que está indo fora. Esse dinheiro que está indo fora, ele deixa de ser investido na estrutura, ele deixa de ser investido no uniforme, deixa de ser investido em você. Por isso, nós temos que cuidar e muito. E fazer todos os registros, gente. Cada empresa tem a sua forma aí de fazer registro de quebra, de desperdício, de trabalhar a questão de ruptura para não acontecer. Isso daí é só trabalho do repositor. Claro que não. Todo mundo é responsável por essa área. O operador de caixa pode trabalhar nisso daí, o gerente trabalha, o pessoal da segurança trabalha. Todos são responsáveis para que o supermercado gere lucratividade, tá? Vamos seguir aí um pouquinho mais, gente, na parte de comportamento profissional. Questão de conversa, brincadeira, uso do celular. Você, como profissional, pode dar risada, pode brincar? Claro que sim, gente. Claro que é possível isso daí. O que eu falo é de excesso, né? Imagina o seguinte, tem lá 2 operadores de caixa. Um fica conversando com o outro, dando risada, brincando, utilizando o telefone celular. Chegam lá na padaria, lá as balconistas lá, né? Todo brincando, fazendo aquelas piadas, dando risada, dá risada lá em voz alta. O cliente olha uma coisa dessas, claro que acaba espantando o cliente. Então, você ter alegria é diferente da questão dessa euforia toda. Ser alegre, ser motivado para o trabalho é questão de bom senso. Tem horas que eu tenho que parar de conversar, tem horas que eu tenho que parar de dar risada e tenho que me centrar no trabalho. Eu não vi, deu furo de caixa, né? A operadora deu furo de caixa. Por quê? Tava conversando, fazendo barulho, tava dando risada, não prestou atenção o suficiente no que o cliente estava fazendo, por isso que acontecem essas coisas. Toda vez que eu paro de olhar o meu trabalho e eu fico brincando, fico de conversinha, fico falando um monte de coisa, ou fico lá no celular brincando, eu vou perder meu foco e vou fazer coisa errada. Por isso, muita atenção neste ponto. Agora vamos aí para um outro assunto. Eu gostaria de conversar com vocês o relacionamento entre os colaboradores. Também, gente, manter aí o nível entre as pessoas, a forma de conversação.
deixar o ambiente com harmonia. Sabe aquele ambiente que é leve, onde as pessoas se conversam, quando elas têm algum problema e elas resolvem? É muito difícil você trabalhar com pessoa mal-humorada, né? Pessoa que fica um dia com aquele mau humor, com aquela carranca, com aquela cara assim que você não... Fica difícil o ambiente. Nós temos que tentar, e lógico, tem dias assim que a gente talvez não esteja tão bem, mas nós temos que manter o relacionamento, a conversa. Está com dificuldade com um colega, não gosta de uma postura do que ele fez? Chega e conversa. Olha, fulano, pisou na bola, não gostei aí, cara, né? Não foi legal. Ou fala com o teu líder. Olha, líder, olha, chefe, aconteceu determinado problema e nós não estamos mais aguentando lá no setor, né, determinado comportamento. Os líderes vão tomar uma atitude com relação a isso. Fale, gente. Não deixe virar fofoca, não deixe virar confusão. Nós passamos tanto tempo no ambiente de trabalho, vamos manter esse ambiente gostoso, esse ambiente bacana, onde tenha um nível de relação normal, um nível de relação saudável entre as pessoas. Isso faz muito bem. Agora nós vamos conversar aí sobre outro assunto, que é com relação aos clientes. Nós vamos ter um módulo específico de atendimento ao cliente. Só que neste momento, comportamento profissional, a pessoa que é profissional, sempre ela vai pensar no cliente dela. A todo momento, ela chega para trabalhar, o olhar dela, você só está aí porque existe cliente. Eu só estou aqui trabalhando e fazendo esse treinamento porque agora você é meu cliente. O mundo, ele é feito de clientes, que são pessoas que pagam pelo teu produto e pelo teu serviço. Esse respeito é fundamental. Nós vamos trabalhar cada ponto do atendimento ao cliente, o que é necessário. Mas nesse momento eu pergunto para você, já que nós estamos falando de comportamento profissional, como é o seu comportamento profissional com relação ao cliente? Como que é o seu jeitão, a sua forma de atender o seu cliente? Isso diz muito sobre você. Vamos aguardar aí que daqui a pouco a gente conversa mais sobre esse assunto. Que, nossa, falar de cliente aí, eu sei que tem assunto aí que nós podemos ficar aí um dia falando só sobre atendimento ao cliente. Um outro assunto que nós vamos falar aqui que é bem importante, a questão do salário. Ah, Clê, mas por que num treinamento de comportamento profissional vai ficar falando do nosso salário? Pouco importa o salário que você recebe. Ah, porque eu recebo pouco, eu recebo muito, eu recebo isso, eu recebo aquilo. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da administração que você faz do seu salário. Isso é muito importante, tá? Tem gente que gasta tudo. A pessoa vai lá e compra todos os dias refrigerante, salgadinho, acaba utilizando de forma inadequada, acaba gastando todo esse salário dentro do próprio supermercado. Chega no dia do pagamento, vai receber, cadê? Não tem o que receber. Então cuide, gente. Cada um de nós, um dos grandes fatores que faz com que a gente trabalhe é o salário que a gente vai receber, não é? Você trabalharia se falasse, escuta, vem aqui trabalhar de graça para mim sem receber? Acho que não. Então, se você trabalha por um salário, cuide do teu salário, administre de uma forma mais inteligente, pense um pouquinho mais como que você vai utilizar esses recursos. Por quê? Se sobrar um pouco mais do teu salário, se você conseguir administrar de uma forma melhor, é claro que você vai ficar muito mais satisfeito com isso que está acontecendo. Isso é questão de pensamento, de postura, de aprendizagem. É possível sim. Dentro do supermercado a gente consegue trabalhar de uma forma, mas depende de quem isso? De você. Se você quiser, isso é totalmente possível. E para encerrar esse nosso treinamento de comportamento profissional, eu gostaria de retratar com vocês muito essa questão assim, da motivação, do que é trabalhar dentro do supermercado, dessa alegria necessária para trabalhar. É claro, gente, que nós trabalhamos só alguns pontos aqui. O que é importante? Reflita, pense. Como que está o seu comportamento profissional? O que é necessário você melhorar? O que é necessário você trabalhar um pouquinho mais? O que você tem de bom? Como que é seu relacionamento com os colegas? Como que é o seu relacionamento com o seu líder? Como que é o seu relacionamento com os clientes? Você está satisfeito? Você gosta do trabalho onde você está? Você gosta dos seus colegas? Você tem chance de ficar mais tempo de ascensão dentro da empresa? É isso que você quer? Então, a gente agarra essa oportunidade. Esse é o momento assim, de parar, vocês estão aí, né, fazendo esse treinamento, me ouvindo, tem todo o material aí que vocês podem escrever, tem a apostila de vocês. É o momento agora de repensar o que vocês querem para a vida de vocês,
tanto na vida pessoal, lá na casa de vocês, como aqui também dentro do trabalho de vocês. É esse momento para ser uma pessoa e um profissional extraordinário. Então, para encerrar, eu gostaria de propor um desafio para vocês. Esse desafio é muito legal, acho que vocês vão gostar. O seguinte, eu gostaria que dentro do supermercado de vocês, as equipes tirassem foto de vocês no setor de vocês, daquilo que vocês fizeram de legal. Pode ser até foto do antes e depois. Ah, tinha um setor lá que não estava tão organizado. Vocês tiram lá do antes, e depois vocês tiram lá a foto do setor bem organizado. Ah, vocês não estavam cuidando tanto de um determinado setor, ou vocês quiseram fazer uma melhoria em determinado setor. Tira essa foto ou faz um vídeo e postem lá no Treine Seu Supermercado. As pessoas do RH, os líderes da empresa, eles sabem como fazer isso daí, qual que é o contato lá que está disponibilizado no site. Vai ser muito bacana, nós vamos compartilhar isso daí com vários supermercados. Vai ficar uma coisa mais alegre, mais divertida, e você vai conseguir mostrar para as pessoas o que você faz aí de bonito no seu supermercado, o que você faz de interessante. Então é esse o desafio. Então eu vou aguardar, vou esperar e quero ver aí como que está essa equipe, como que é o comportamento profissional. Valeu, pessoal, obrigada, é isso, tudo de bom.